Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de julho, sexta-feira. Hoje eu estou mandando o áudio um pouquinho mais tarde, eu acabei acordando um pouco mais tarde hoje, me dei esse luxo. E vamos lá. Ontem nós vimos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e nós vimos a perseguição da igreja, vimos aquela história do Simão mágico, quando ele pede os dons do Espírito em troca de dinheiro, né? E nós vimos também o eunuco sendo batizado por Filipe, foi bem interessante. Hoje nós começamos uma nova fase, vamos dizer assim, da história da igreja, que é a história da conversão de Saulo. E é óbvio que daqui em diante a história da igreja vai tomando rumos diferentes. Paulo é inegavelmente um dos homens mais influentes, não é? Da igreja primitiva. Então vamos à história. Atos 9, versículo 1 em diante diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que interessante, né? Saulo quer matar os cristãos porque ele entendia que assim estaria cumprindo a vontade de Deus, já que ele entendia que era uma seita, que não eram de fato portadores da verdade. E então, enquanto ele ia na direção de uma cidade chamada Damasco, alguma coisa aconteceu de forma súbita, unilateral. Algo faz com que ele seja tomado de uma visão, de uma percepção que o faz dialogar com aquele a quem ele persegue. E é legal Jesus perguntar para Saulo: por que me persegues? Veja como Jesus está identificado com os que creem nele, com os do caminho, com os da fé. Saulo está perseguindo os irmãos que creram no Evangelho. No entanto, Jesus chama para si e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É esse o nível de aprofundamento, de identificação entre Jesus e os que creem nele, e os que o buscam, e os que são discípulos de Jesus. Bom, versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E é interessante que ele já chama Jesus de Senhor aqui, porque ele está diante de uma experiência que faz ele imediatamente crer que ele estava diante de Deus. E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Então, embora Saulo estava indo para Damasco com o objetivo de matar pessoas, de prender pessoas do caminho, no entanto, veja como o plano mudou. Agora Saulo está indo para Damasco para voltar a enxergar com uma percepção espiritual totalmente diferente daquela primeira que ele havia tido. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, discípulo de Jesus. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe respondeu:
Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então veja que essa é uma mensagem dupla. Deus está dizendo para Ananias: vá, e esse vá inclui esse risco. Ananias tinha essa desconfiança: e se esse homem voltar-se contra mim e me matar? Mas todo discípulo de Jesus tem que estar disposto a morrer, todo discípulo de Jesus tem que estar disposto a enfrentar os riscos de morte da jornada do Evangelho. E é interessante que Deus está dizendo para Ananias: eu vou mostrar para Saulo o quanto importa que ele sofra pelo meu nome, também como uma mensagem para Ananias, porque o Evangelho implica na morte diária, no negar-se a si mesmo, no tomar a cruz e seguir Jesus. Então Ananias foi, e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olha como, alguns versículos atrás, Paulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, e agora já está Paulo pregando nas sinagogas, entrando nas sinagogas dos judeus, falando bem de Jesus e afirmando que ele é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aliás, Saulo era estudioso, ele conhecia a lei mais do que todos, ele tinha uma erudição muito requintada, muito refinada, muito aprimorada, e com certeza o tempo que ele passou com os discípulos anteriormente a esses acontecimentos, logo após a sua conversão, com certeza houve uma troca de experiências, de pensamentos a respeito do Evangelho, e Saulo então está ensinando que Jesus é o Filho de Deus e mostrando, não é, nas Escrituras que isso era assim. E é interessante, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si para tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Quer dizer, poderia ser uma cilada, uma armadilha. Ele poderia estar se fingindo de discípulo para alcançar os do caminho para matá-los e acorrentá-los, etc. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus.
estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida, até os helenistas. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso, que era a cidade do Saulo, né? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor por meio dessa cura, do testemunho dessa cura. Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu, foi com eles, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos de Dorcas, que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito todos sair, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Veja que interessante. Primeiro Saulo, de perseguidor a perseguido. Um cara que tem homens ao seu dispor, que tem uma carta de autorização em suas mãos, um cara que tem todo tipo de influência entre os judeus, um erudito, um cara que tem peso na fala diante dos seus conterrâneos, diante do seu povo, agora está sendo perseguido e tendo que ser retirado na calada da noite por meio de um cesto na muralha, porque estaria sendo perseguido para ser morto. Veja como o Evangelho troca os valores. Veja como Saulo, diante da experiência que teve, abriu mão da reputação, do dinheiro, do reconhecimento, dos homens que ele tinha nas mãos, do poder que ele possuía, do seu status pessoal. Ele abriu mão de tudo isso por causa do Evangelho. Veja como a história de Saulo, da conversão dele, não se encaixa na história de conversão, por exemplo, de tantas pessoas hoje em dia que são famosos, reconhecidos, cheios de status e que, na verdade, dizem que se converteram ao Evangelho, mas continuam vivendo debaixo de todos os seus holofotes, não abrem mão de absolutamente nada, apenas mudam o linguajar, muda o tipo de música que canta, mas a postura diante da vida continua a mesma. Veja como a conversão de Saulo, ela nos traz tantas aplicações que vão nos mostrar claramente que aquela coisa que Paulo disse futuramente, onde ele disse assim: considerei tudo como esterco para ganhar Cristo, não foi uma história da carochinha, não foi uma alegoria. Ele viveu isso na prática. Ele considerou tudo como nada para ganhar Cristo. Ele relativizou todas as outras coisas para absolutizar Cristo.
quando ele descobriu a pérola de grande valor, ele vendeu tudo de fato para ficar com a pérola de grande valor. Então, veja o nível da radicalidade do crer no Evangelho de Jesus. Crer no Evangelho de Jesus não é ter uma experiência meramente religiosa. Não é ter uma experiência onde você deixa de assistir o Faustão no domingo para ir a um templo religioso. Ter a experiência com o Evangelho não é apenas uma mudança de agenda, onde eu deixo de ir em determinados lugares para ir em outros, ou deixo de falar determinados palavrões para falar certas palavras religiosas. A conversão muda tudo, muda o que você valoriza, muda o que você acha importante, muda o que você de fato tem como missão de vida, muda a sua espinha dorsal, aquilo que é mais essencial em você. Você olha com outro olhar, com outra ótica, com outra perspectiva. Muda o rumo da história da sua vida, definitivamente. De tal maneira que o que você perseguia antes, agora você é perseguido por aquilo que você perseguia. Veja que um capítulo nos traz um turbilhão, uma imensidão de mensagens para a gente pensar nossa própria vida, nossa própria experiência com Deus. Faz a gente pensar se a experiência que a gente diz que teve com Deus não foi apenas uma experiência religiosa, ou se de fato é uma experiência que altera os padrões da nossa existência. Alterou de fato a fundamentação do nosso ser. Se de fato Deus está habitando em nós. Se a nossa estrutura foi regenerada pelo Espírito e agora há uma nova lei operando em nós. Pense nisso. Pense nisso.